Sejam bem-vindos ao canal Junto e Misturado. Aqui você encontra assuntos diversos, desde economia e finanças a entretenimento. Nosso objetivo é levar a você tudo o que sabemos de melhor. Para você que não me conhece, eu me chamo Michael Lohan e eu sou o responsável por trazer assuntos ligados à economia e finanças para esse canal. E antes de começarmos, tenho que dizer que esse vídeo será feito em duas partes. A primeira vai desde o descobrimento em 1500 até a chegada da família real portuguesa em 1808, com a segunda parte indo de 1808 até a independência do Brasil em 1822. Agora que está tudo esclarecido, podemos começar. Em 1494 era instituído o Tratado de Tordesilhas, dividindo possíveis territórios entre Portugal e Espanha. Naquela época, o comércio entre a Europa e as Índias era fundamental para ambos. Porém, o mar Mediterrâneo, que era a única rota que se tinha conhecimento para a Ásia, estava sob controle dos genoveses e dos venezianos, e eles não abririam mão dessa vantagem. Portugal decide criar uma espécie de Estado Nacional, onde a população daquele país pagaria tributos para financiar viagens marítimas com o objetivo de descobrir uma rota que os levasse às Índias. Foi em uma dessas viagens, em 1498, que Vasco da Gama chega ao tão sonhado objetivo português, trazendo consigo uma carga valiosíssima de especiarias, que nada mais era do que pimenta do reino, gengibre, noz moscada, canela, cravo da Índia, enfim, tudo que disfarçasse o gosto de comida estragada. Somente nessa viagem, os portugueses obtiveram um lucro de 6.000 vezes o investimento inicial. Diante dessa lucratividade gigantesca, a coroa portuguesa continuou a lançar navios ao mar, até que em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca naquilo que viria a ser o Brasil, mas foi só por volta de 1530 que a colônia se tornou atraente do ponto de vista econômico, com isso se traduzindo na exploração desenfreada do pau-brasil, pois tanto a sua madeira quanto a sua seiva era muito cobiçada pelo mercado europeu. Essa cobiça predatória quase resultou na extinção do pau-brasil. E foi justamente por isso que Portugal cria as capitanias hereditárias para o cultivo dessa preciosidade. E essa preciosidade não era o pau-brasil, era o açúcar, que chegou a ser a principal commodity global, sendo apelidado de ouro branco. Nos dias atuais, o petróleo tem o mesmo significado econômico do açúcar do século XVII, isto é, o que o petróleo é hoje para nós, o açúcar foi para eles no passado. E não é à toa que o petróleo é chamado de ouro negro. Voltando ao assunto, junto com os engenhos vieram os escravos africanos. O Brasil ainda seria o maior entreposto escravista das Américas e o último país a abolir a escravidão. Eles se tornaram ainda mais numerosos após o declínio da economia açucareira, causada pela competição e guerra de preços com os holandeses, que após serem expulsos do Nordeste brasileiro, começaram a fabricar e comercializar o açúcar. Com a derrocada desse produto, o ouro descoberto pelos bandeirantes nas regiões de Minas Gerais e Goiás trouxeram um aumento exponencial no número de colonos e escravos vindos ao Brasil. O tráfico negreiro se torna um carro-chefe da economia colonial. Para se ter uma ideia, no início do século XVIII, a colônia tinha cerca de 300.000 habitantes. No final do mesmo século, o território brasileiro tinha 3 milhões de habitantes, sendo 1 milhão de escravos. Durante todo esse período, metade da produção mundial de ouro vinha do Brasil. Porém, como os portugueses praticavam a colonização de exploração, quase tudo que era produzido aqui ia diretamente para Portugal, deixando o Brasil à mercê da própria sorte. Vale a pena lembrar que haviam pouquíssimas moedas em circulação na colônia, pois as trocas geralmente eram feitas por escambo. Isso dificultava a tributação por parte da coroa portuguesa. Porém, o ouro abria uma possibilidade de tributação, na qual a coroa cobrava 1/5 de toda a produção. Isso deu a Portugal um maior poder de compra no comércio internacional, já que o ouro era a moeda global. E hoje em dia,
Esse posto é ocupado pelo dólar, como vocês bem sabem. Enquanto isso, a Europa via a ascensão das ideias iluministas. Esses pensamentos influenciaram a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Os reflexos disso no Brasil foram transmitidos através de movimentos que buscavam a abolição da escravatura e a independência do Brasil, como foi o caso da Conjuração Mineira, que, como sabemos, resultou na execução de Tiradentes. Mas tudo isso começou a mudar quando um general francês decretou o bloqueio continental. Esse bloqueio impediu os países da Europa continental de comercializar com a Inglaterra, já que os ingleses não caíram na dominação napoleônica, pois seu território é uma ilha e a marinha britânica foi superior à marinha francesa. Mas Portugal tinha a Inglaterra como principal parceiro comercial e, por baixo dos panos, os dois continuavam com suas transações. Assim que Napoleão fica sabendo do ocorrido, decide invadir Portugal, mas assim que chegou a Lisboa, ficou a ver navios, já que toda a família real e a aristocracia portuguesa partia rumo ao Brasil, escoltados pelos navios ingleses, desembarcando no Rio de Janeiro em 1808. Como já havia dito, esse vídeo terá uma segunda parte, já que o conteúdo é extenso demais. Mas notamos que Dom João VI precisou de um certo empurrãozinho francês para abrir os olhos e enxergar o Brasil. Juntos e misturados, criatividade nos define.